Fechou? Tá gravando? Senta o rei. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alex aqui da Fernanda Diag, Curitiba. Hoje eu tô aqui com as dúvidas do YouTube e vou esclarecê-las aqui para vocês nessa oportunidade. Fechou? Então vamos lá. Boa noite. Você pode me dizer a resistência das válvulas do atuador S-Tronic e se o funcionamento delas é 24 volts direto? A resistência é de 14 a 17 ohms. A gente pode fazer o teste com 24 volts direto, mas lá é um sinal em clock, né? É um sinal compassado, né? É um clock em formato de PWM, como se fosse uma onda quadrada, porém ele tem um ritmo de acionamento. E ele também, o pico de tensão dele é 24. Então, para fazer teste na bancada, pode fazer com 24, porém teste rápido, não precisa ficar acionado 24 o tempo todo, tá? Encheu, se movimentou até o ponto de topo do atuador, você faz o comando para esvaziar até o topo inferior, tá? Não ficar muito tempo acionado a bobina, porque como ali é um sinal em clock, o 24 volts corrente contínua pode danificar a bobina se manter acionado por longo tempo, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Aonde consigo comprar esse scanner da marca Jaltest? Edson Pereira. Isso você pode comprar na Perim Technology, tá? Depois a gente pode até colocar o contato ali para você entrar em contato, ou na Pacaembu Distribuidora. Um dos dois ali vai ter o menor custo-benefício para vocês. Fechou? Vamos lá, vamos dar uma esticada aqui. Esse cabo serve no Volvo também? E posso usar em bancada simples? Tá, ele está se referindo ao cabo de comunicação da APM Mercedes, tá? Ele perguntou se o cabo serve para a válvula do Volvo. Não serve. Somente para a APM do Mercedes. Ah, dá para usar em bancada simples? Dá sim. Vocês têm que adquirir simplesmente o nosso CANbox. Vai comprar o kit CANbox aqui da Fernanda Diag, mais o cabo APM Mercedes. Aí vocês podem colocar em qualquer fonte 24 volts que vocês vão conseguir fazer a comunicação através do scanner Delphi ou do scanner Jaltest ou o scanner que tiver a plataforma APM Mercedes aberta. Vamos para a próxima. Alex, tem como calibrar os sensores com SDP3 no caminhão? Não, em Juarez, é o Juarez Fininho aqui, um parceiraço nosso aqui. Os sensores da PS2, no caminhão, lá com SDP3 você consegue fazer o que você quiser. Você consegue calibrar, descalibrar, calibrar de novo, fazer o que for. Isso vai depender do sensor. O sensor tem que estar bom, tem que estar operacional. Aí vocês podem calibrar, recalibrar, fazer o que você quiser. SDP3, querendo ou não, é o software original da Scania. Então ele está habilitado, está, né, com toda a desenvoltura ali dentro do software para poder permitir a calibração não só do sensor da PS2, de todo o sistema dos caminhões de Scania. Fechou, Vininho? Tamo junto. Vamos ver outro aqui. Tem bastante pergunta aqui, mas vai dar certo. Fala, Alex. Manda para nós aí como é o acionamento proporcional e qual a voltagem que a válvula do freio motor Volvo D13 recebe no terceiro pino do plug. Tá, bem legal. Pergunta legal. Essa questão da válvula do freio motor do Volvo é uma válvula que é muito discutida há vários e vários anos, por conta de ter 3 fios, né? Então, o primeiro fio vai ser alimentação positiva, o segundo negativa para energizar a peça, e o terceiro é um pino de controle. Ali é uma rede LIN, é uma comunicação LIN, é um barramento LIN bus. A gente cria um sinal em PWM, porque a rede LIN é uma onda quadrada, numa certa frequência, num certo bit de tempo, tá? Então a gente cria um PWM para imitar essa rede LIN. Quando é estabelecida a comunicação com essa válvula através do LIN bus ali, que é a comunicação nata dela, a gente vai ter informação de solenoide, vai ter informação de sensor de placa, a gente vai ter várias informações. Porque como tem um microcontrolador dentro da válvula, a comunicação de falhas e dados vai trafegar dentro dessa rede. A gente cria um ambiente que imita a rede LIN para a gente poder controlar a válvula, mas as devolutivas da válvula a gente não tem isso em laboratório. Na Fernanda Diag a gente tem na nossa bancada um comunicador LIN para fazer o diagnóstico preciso dessa válvula. Como é um dispositivo um pouco mais caro, um pouco mais sofisticado, a gente não criou para vender para o mercado. A gente fez o teste freio motor, estimulando, né, o acionamento e o controle da válvula. Com esse teste a gente sabe se a válvula está operacional ou não, tá? Mas para ambiente de laboratório, quando a gente conserta a placa eletrônica dessa válvula, eu tenho que ter o comunicador.
porque de quando eu estimulo a válvula, ela me devolve um outro comando, dizendo que a operação que eu dei a ordem, ela obedeceu, tá? Então, essa comunicação eu faço em laboratório para o reparo das placas. Para campo, o que a gente oferece é os testes de freio motor, tanto multiteste manômetros, quanto nos universais e nos full touch. Então, é o controle simplesmente absoluto da válvula. Eu mando o comando e ela vai fazer a resposta. Só que eu não preciso ter essa resposta dentro do meu ambiente de teste. Por quê? Eu já fiz o comando e a gente percebeu esse comando lá no caminhão ou na bancada, através do manômetro, tá? Para reparação e manutenção de placas eletrônicas, daí tem que ter o comunicador, tá? Então, o terceiro pino trafega Lean Bus, mas a gente pode imitar o sinal desse Lean Bus através de uma onda em PWM. A gente consegue colocar isso com 100 Hz num PWM de 24 volts. Ajusta lá a frequência em 100 Hz, variando, né, o Dutch Cycle ali da largura do pulso, e em 24 volts o pico do pulso, beleza? Vamos lá. Boa noite, Alex. Como você faz para encontrar dados técnicos das válvulas e compressores? Tá, a Vabico, ela disponibiliza no Customer Century, que é um site bem completo ali de informação. Pelo código da plaqueta, você digita o código por inteiro, dá o buscar ali e vai te direcionar para a parte de literatura técnica da peça, se estiver disponível lá. Caso não, aí a gente tem muitos acessos fora do Brasil, que a gente consegue as informações fora do Brasil. A gente traz as informações, traduz e a gente interpreta aqui para a gente poder desenvolver os produtos da Fernando Diag, tá bom? Então essas informações geralmente são bem restritas. A Vabico tem esse canal, tá? Até no próprio site da Vabico vai ter um canalzinho ali para vocês fazerem as pesquisas, digita o código original, genuíno ali da plaqueta, e ele vai te direcionar para alguns caminhos. Vai seguindo os caminhos da página ali, você vai conseguir abaixar ali os PDFs, os documentos de desenho técnico e as informações pertinentes ali à peça que você for fazer a busca. Na Knorr já é mais engessado, isso é por contato realmente direto com a Knorr, ou através dos sites de buscas lá de fora. Eu não vou conseguir compartilhar nenhum porque é tudo acesso restrito e tem que ter uma credencial para poder ter as informações. Mas, caso vocês tenham algum objeto que vocês queiram ter material técnico, enviem para a gente o código, a foto, que daí a gente tenta fazer a busca e compartilhar com vocês. Fechou? Então vamos lá. Bom dia, Alex. Primeiramente, eu quero parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado, tamo junto, vamos para cima. Segundo, me dá uma dica como posso ser da CLT para seguir seus passos no ramo de freios pneumáticos. Mano, se você tem já uma bagagem boa de CLT na parte de freio pneumático, você já tem isso dentro da tua veia, dentro do teu dia a dia da mão de obra, basta só um pouco de coragem, iniciativa e meter a cara, velho. Não tem muito o que fazer, não tem segredo. É botar o trem para funcionar e começar a abrir o braço e catar serviço, catar cliente, fazer o negócio acontecer. A gente lá no passado sofreu muito, a gente não tinha muita base, muita experiência, mas é a teimosia, é a persistência, a dedicação, é não ter preguiça que as coisas acontecem. Fechou? Não desista, vá para cima que dá certo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Boa noite, Alex. Queria tirar uma dúvida. Estou com problema no ônibus convencional, onde a revisão de 90 mil pela empresa. Trocamos todas as válvulas pneumáticas e o motorista está alegando que o veículo está sem freio. O que pode ser? Trocamos até os sensores de ABS dianteiro e traseiro e não sei mais o que fazer. Cara, quando é problema assim que o motorista alega que está sem freio, primeiro de tudo, vê parte mecânica. As perguntas acabaram, já vou desligar. Vê parte mecânica, manômetros em todos os eixos, pisada de 100% desde que esteja a pressão completa, completar bem a carga pneumática e pisar até a tábua. Se a carga pneumática estiver em 10, quando você dá o 100% de pedal, ela tem que cair no máximo um bar, no estralo um bar e meio. Então ele tem que ter aplicado na roda de 8,5 a 9 bar, na pressão total. Se você encontrar isso, essa concordância ali, não é problema pneumático, não é problema de ABS, não é problema de nada. Às vezes é só problema de atrito em campana, em pastilha, o que for, tá? Ou até mesmo problema do motorista, porque ele às vezes ele acha que, como é um freio pneumático, só de você encostar a pontinha do pé, o ônibus tem que ajoelhar no chão, tá? Então, tem que ter toda essa percepção. Manômetros em todos os eixos, pisada de 100%, ver se a gente tem pressões altas ali nas leituras dos manômetros, e se a gente encontrar esse resultado,
Aí você parte para a parte de atrito, né? Seja a pastilha ou seja a parte de lona de freio, tambor, tá? Caso esteja tudo perfeito, realmente não tem esse pico de pressão de topo máximo, eu pisei tudo, mas só chegou 3 bar. Aí pode ser problema de válvula, válvula de pedal, válvulas moduladoras, válvulas relés. Vai ter que percorrer o sistema. Infelizmente eu não tenho como te falar assim, ó, vá ali que é ali que está o defeito, tá? Então é teste em cima de teste, é manômetro, é ajuda de algum instrumento de scanner, se for no sistema de gerenciamento eletrônico. Então, percorrer todas as falhas para chegar no resultado, beleza? Então, fica aqui, meu pessoal. Espero que eu esclareça, né, todas as dúvidas de vocês. Deixa o joinha para nós aqui, que ajuda muito. Curtam bastante, compartilhe e mandem suas perguntas. Eu estou aqui para ajudar vocês. Falou? Vamos para cima. Conheçam o trabalho da Frenopart, a nossa loja aqui em Curitiba, tá? Tem produtos de alta qualidade, são várias coisas ali que a gente tem disponível no portfólio, os equipamentos, os gabaritos, os reparos. Então visitem o nosso site lá, frenoparts.com.br. É um e-commerce, se quiser comprarem por lá, vocês clicam, fazem o cadastro, é como se fosse fazer uma compra no Mercado Livre, fechou? Entra, cadastra, faz o pedido, faz a compra, vai chegar no sistema, as meninas separam e despacham para vocês, para todo o Brasil, fechou? Abraço!